No último editorial, eu trouxe uma informação devastadora. Mais de 40 candidatos, só nessa eleição, já perderam a vida. Muitos vítimas de assassinatos brutais. E ninguém fala disso. Na última eleição, 2020, 80 tiveram a sua vida retirada por assassinato. Foram vítimas. Outros 80 não tiveram o resultado esperado, mas foram vítimas de atentado também. Aconteceu com Donald Trump, aconteceu com Bolsonaro. A gente sabe que é uma face da política nefasta, perigosa, que o sistema não faz questão de enfrentar. Isso é fato. Uma informação chegou, através do Poder 360, de que um senador da República agora é alvo, né? Que ele pode ter a sua vida retirada. E eu estou falando do Marcos Duval, que está dormindo dentro do Senado. Então, assim, em qualquer momento da história do Brasil, você perceber que um senador da República dorme dentro do Senado por medo, meu amigo, onde é que a gente foi parar? Que cenário sombrio do país nós estamos vivendo. Por outro lado, nós vamos falar ainda do Senado. O relator de um projeto super importante do orçamento acabou de frustrar os planos do Lula, colocou uma barreira e cravou uma derrota para o Lula. E o Haddad tenta burlar isso, sabe, com mecanismos para cada vez mais ferrar com o povo brasileiro. Hoje, todo mundo reclama dos memes. A Veja fez uma matéria sobre mim, criticando, né, as pessoas que falam dos memes. Eu comentei, eu nem publico meme, mas dos influenciadores tiveram maior engajamento quando fizeram críticas ao Haddad, e eu faço sim críticas ao Haddad. Eu sou um tributarista, eu sou advogado, tributarista, e sou avesso a impostos. Acho que é roubo, sim. E o Haddad vai na contramão daquilo que eu acredito. Então, enfim, tem muita coisa que a gente precisa discutir ainda nesse editorial. Então, não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar. Isso ajuda e ajuda bastante o nosso canal. Mas bora entender o que está acontecendo, certo? Vamos começar falando do Marcos Duval. O Marcos Duval, que é uma figura polêmica, né? O Marcos Duval, por um lado, muitas pessoas veem muita coragem. Eu, particularmente, não vou negar para vocês que eu gosto do Marcos Duval. Ele é uma figura polêmica, muitos até questionaram a sanidade do Marcos Duval, mas eu gosto do Marcos Duval. Agora, o Marcos Duval falou que está dormindo dentro do Senado porque teme ser morto. Ele tem medo de que atentem contra a vida dele, mas eu tenho uma teoria da conspiração, né? É coisa minha, mas eu vou falar sobre isso aqui. Abrigado por escolha própria no Senado, depois do ministro do STF, Alexandre de Moraes, bloquear suas contas bancárias por descumprimento de ordens judiciais, o Marcos Duval, do Podemos, disse ao Poder 360 nesta segunda-feira que dorme no prédio da instituição por medo de ser assassinado e não ter condições de pagar a despesa de seu imóvel funcional. Nos bastidores do crime, sou o próximo PC Farias. É muito provável que eu serei assassinado, afirmou o congressista em alusão ao tesoureiro da campanha do ex-presidente Fernando Collor de Mello, assassinado em 1996, aos 50 anos, em Guaxuma, no litoral norte de Maceió. Questionado pelo Poder 360 sobre quem teria interesse em matá-lo, o congressista disse que não poderia revelar, mas que temia por sua vida e de sua família. O senador se divorciou há 2 meses e tem uma filha cuja idade não divulgou. Duval afirma achar que pode ser morto porque supostamente sabe demais. Disse que houve fraude no período eleitoral de 2022 e intervenção do FBI para eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não apresentou provas. É o seguinte, o Marcos Duval, ele é uma figura que, sabe, ele é polêmico, porque ele fala que tem provas, todo mundo falava sobre um pendrive vermelho, e essas provas nunca foram apresentadas. E ele é um cara que literalmente, quando se elegeu, isso em 2018, ele tinha essa bandeira, né, do FBI, essa bandeira da SWAT, né, SWAT, eu fazia treinamento, e realmente fazia. E, segundo ele, essas informações vêm da própria SWAT para ele fazia treinamento do pessoal da SWAT. Então, assim, se ele tem provas, chegou o momento de
de que essas provas sejam apresentadas. Só que eu tenho uma teoria da conspiração. O medo do Marcos Duval talvez não seja de assassinato. Acho pouco provável. Eu acredito mais, né? Porque assim, eles já descredibilizaram a palavra do Marcos Duval. Eu já estou acreditando mais na hipótese de que é medo de ser preso. É, sim. Ele sabe que a qualquer momento, porque já foi aplicada uma multa de 50 milhões contra ele, já foi determinado o bloqueio de toda o seu soldo, né, o seu pagamento, seu salário, coisa que é vedado no direito brasileiro, e ele sabe que a qualquer momento pode haver uma determinação de prisão. Dentro do Senado, pelo menos em tese, para que a Polícia Federal entre e efetue a prisão de um senador, precisa da anuência do Pacheco. O Pacheco tem que autorizar. E o Marcos Duval, ele tem uma certa amizade com o Pacheco. O Pacheco gosta muito do Marcos Duval. Então, uma aposta do Marcos Duval é que, se houver uma ordem de prisão, ele já está lá dentro. Uma coisa é fato. Marcos Duval, literalmente, teve a sua vida destruída e devastada por causa das ações do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Né? Então, assim, perdeu família, perdeu o salário, né? Logo, o cargo de senador da República em 2026, não sabemos se ele vai poder sequer concorrer, né? Mas vamos lá, vamos falar agora do orçamento. Vamos lá. Quando a gente fala em Haddad, você deve lembrar dos memes, Tachad, não sei o que mais. Ok. É tenso, mas para fazer as contas ficarem em dia, o Haddad só pensa naquilo, aumentar imposto. Infelizmente é assim que o jogo funciona. O relator disse que é inconcebível aumentar impostos para fechar o orçamento de 2025. O relator geral do orçamento no Congresso, o senador Ângelo Coronel, que é do PSD da Bahia, já prevê os próximos 3 meses serão bastante difíceis na relação com o governo para negociar o projeto de lei orçamentária de 2025, que prevê um déficit zero na base de aumento de alguns impostos. Entre as propostas preliminares apresentadas no projeto, ele diz não ter recebido nem por inteiro estão o aumento das alíquotas do imposto de renda sobre o tributo cobrado das empresas, como os juros sobre capital próprio e a contribuição social sobre o lucro líquido. Abre aspas. Não dá para fazer isso, alcançar o equilíbrio das contas sacrificando quem gera emprego e renda. Adianto que aumentar a carga tributária brasileira é uma asfixia muito grande para que o parque industrial do país. Eu, particularmente, não sou favorável ao aumento de tributos. Sou favorável ao governo reduzir e procurar cortar o máximo de suas despesas. É uma tragédia econômica o que nós estamos vivendo hoje com a gestão Lula, com o governo Lula, com a gestão Haddad. O tempo de ouro que o Brasil teve foi com a gestão Paulo Guedes. Paulo Guedes buscou reduzir impostos. E agora, já mandou para o orçamento, o pedido que acabou de chegar no relator, tá lá, aumenta imposto, aumenta imposto. Cara, quem paga essa conta somos nós. Aí vem a Janja e fala, olha, mas o imposto é para empresa, não é para pessoa. Gente, larga de ser burro de acreditar nisso. Para! Pelo amor de Deus, empresa não paga nem um centavo de impostos. Ela repassa esse imposto para o consumidor, mas ela é penalizada com isso. Por quê? Porque se as coisas ficam mais caras por causa do imposto, as pessoas não têm condição de comprar. Vamos lá, você ganha um salário mínimo e eu preciso comprar um celular que custa um salário mínimo. Ok, eu consigo. De repente, isso ignorando qualquer despesa pessoal que você tem, é só um exemplo. Tá, mas aí aumentam o imposto em 20%. Agora, não vai custar mais um salário mínimo, vai custar 1.700 e pouco. Esse mesmo celular. O cara que ganha um salário mínimo não vai comprar. Mas o preço do celular vai subir. Quem é penalizado? É a empresa por não conseguir vender, é o consumidor por não conseguir comprar, mas quem vai pagar não é a empresa. Então, empresário não paga imposto, ele repassa. Essa é a realidade dos fatos. E aí, para burlar o negócio, o Lula está pouco se importando, né, em matéria do dinheirama, o governo cogita aumentar imposto por decreto para atingir as metas fiscais. Um aumento no imposto sobre operações financeiras, você que negocia aí dinheiro e agora é tudo em Pix, já vai ser na fonte, meu irmão. Do imposto de importação, de exportação, está em discussão
por não precisar de aprovação legislativa. Meu irmão, já achava triste, porque hoje eu compro muita coisa pela internet, tá? Eu compro muita coisa pela internet, até porque eu sou meio nômade, vocês sabem disso. De vez em quando eu tô no Paraguai, no Uruguai, de vez em quando na Argentina, de vez em quando no Brasil, eu sou meio assim. Então, eu acostumei a comprar as coisas da internet, né? E o que tá acontecendo? Cara, você vai pesquisar hoje, tem muito menos opções do que na época do governo Bolsonaro, né? Tem produto que os fornecedores já falam, não, já não compensa mais eu importar isso aqui. Tá caro, não vale a pena. Antes eu importava e vendia muito, hoje eu importo, fica aqui parado no estoque e o meu dinheiro tem que ir embora. Ou seja, Brasil, República das Bananas, é onde o poste faz xixi no cachorro, né? Vamos falar do Pacheco, né, que recebeu uns apelidos aí por causa da inação, né? Já que eu falei do Haddad. Oposição não tem votos para impeachment de Moraes no Congresso. Essa é uma dura realidade que eu sei que você não gosta que eu fale a verdade para você. Mas a verdade é essa, tá? Olha só para você ter uma noção, o que precisa? Precisa dos votos. Nós temos 81 senadores. Desses 81 senadores, eu preciso de uma maioria qualificada, né? Eu preciso de 54 senadores, não só de 41, 54, 2/3, para que eles possam aprovar o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A oposição hoje já computou 32 votos. Ou seja, está faltando 20. Não se manifestaram Sérgio Moro, não se manifestou Vanderlan Cardoso, não se manifestou, esses que eu conheço, né? Não se manifestou aí, ou se manifestar vai contra, que é o Cajuru. Então, assim, quando você observa, tem um monte de galera aí bolsonarista, ou de direita, que é desde direita, né? Mas que nada, não falou nada. Então, votos declarados computados, 32. Precisa de 54, né? 22 votos ainda faltantes para chegar ao impeachment. E aí já tem o entrave do Pacheco. Se o Pacheco chegar nos demais deputados, senadores, falarem, ó, vamos fazer o seguinte, eu preciso ser governador, vamos votar? E vocês votam contra? Eu vou colocar o voto secreto? Deu na mesma, gente. Deu na mesma. Uma coisa que está me chamando a atenção e a gente precisa discutir também, né? Hoje as matérias estão chatas, eu admito. Cara, eu sou tão sincero que eu falo que o meu vídeo tá ruim. Eu gosto é da treta, vocês entenderam? Eu gosto é do bicho pegando, eu gosto do dia de manifestação, todo mundo... eu gosto disso, tá? Eu acho bom. Mas hoje mas tá bom, tem umas coisinhas boas, né? O Estadão acordou pra vida, né? O Estadão tá sentindo saudade do Bolsonaro. Eu já tinha falado pra vocês. Olha só, as críticas. Eu separei aqui 3 críticas aqui do Estadão contra o governo do PT e do Lula. O chavismo usou Lula e o PT para se legitimar e se financiar, diz o Estadão. Para o jornal, não é de hoje que o sangue de barata corre nas veias do lulopetismo. Cara, não é novidade para ninguém. O tenso foi as pessoas irem contra o Bolsonaro, argumentando que o Lula era a democracia. Vamos salvar a democracia. Vamos escrever a carta pela democracia. Deve ser essa cartinha que o Lula está entregando para o Maduro aí, né? Deve estar na mão do Lula. Então, assim, ou esse povo foi muito burro, a carta pela democracia, ou foi muito conivente. Hoje o Maduro tem sangue nas mãos e o Lula, ao abraçar o Maduro, suja suas mãos de sangue também. Essa é a grande realidade dos fatos. Então, assim, aquele discurso de, é a democracia ali, ó, a democracia relativa. Cara, isso não cola. Hoje a imprensa teve que acordar e falar, cara, não dá. Outra matéria do Estadão, Lula, de estadista a bobo da corte. Cara, estão pegando pesado com Lula. Lula se julga o líder da esquerda latino-americana, enquanto o companheiro Maduro o despreza e ameaça a soberania brasileira sem receber do petista uma resposta à altura. Ou seja, o Estadão tá até valendo a pena pegar algumas matérias porque os caras acordaram antes tarde do que nunca, né? Tá faltando prudência ao Supremo Tribunal Federal.
Nem Lula deveria ter convidado Moraes para posar ao seu lado no 7 de setembro, nem o ministro deveria ter aceitado. De Lula não se esperava outra coisa, mas o STF se impunha mais cautela. Ou seja, está claramente falando, olha, STF, corte política. O STF já não está mais preocupado com isso. E aí, outra criticazinha aqui para vocês. Macaé Evaristo, que é a nova candidata, né, nova ministra do Lula, Macaé Evaristo, a nova ministra de Lula, é ré acusada de superfaturar 6,5 milhões em uniformes escolares. Então quer dizer que os requisitos, né, o currículo já condiz aí com o governo. Mas a grande questão que a gente precisa discutir, trazer à tona, trazer à baila essa discussão é, ok, por que os jornais agora estão mesmo discutindo o enfraquecimento do Lula, né? O enfraquecimento do Supremo Tribunal Federal? Por que eles estão começando a fazer críticas reais ao Lula e ao Supremo Tribunal Federal? Olha, eu vou falar uma teoria da conspiração e eu sei que vai vir pedrada, tem problema não, mas vocês têm que convir que faz sentido. Eu vejo que o sistema não é nem um pouquinho bobo, né? E como está a situação até agora com o Bolsonaro, dentro do PL, eu vejo uma carta marcada. O PL está fazendo questão de articular o enfraquecimento do Bolsonaro. Eles entenderam que a mídia, pelo menos é a minha visão, tá? A mídia não adianta bater. A mídia perdeu a força contra os bolsonaristas. Quem gera o Huawei aqui, e eu estou vendo esse conflito acontecendo, são influenciadores de internet. Eu estou vendo a briga. Tem muita gente chateada com o Bolsonaro porque chamou o Marco Antônio e o Van Hatten e uma outra turma lá de canalha, porque estava no outro carro de som. Muita gente chateada com o Bolsonaro, sabe? Outros já descendo a lenha no Pablo Marçal, outros criticando o Tarcísio, outros criticando... Enfim, então o racha acontece dentro das redes, não dentro da mídia. Então a mídia não tem poder para isso. O que acontece? O PL, ele tinha um plano. E o plano era o seguinte, olha, vamos ser o lobo em pele de cordeiro. Vamos nos travestir, né? Vamos ser a direita trans, ou seja, nascemos esquerda, participamos do mensalão da esquerda, mas agora eu me identifico como direita. Não é isso? E aí o Bolsonaro vai acreditar, ele vai olhar para mim e falar, direitinha linda, e juntou com o PL. Agora, o PL está desmoralizando o Bolsonaro. A visão da mídia hoje é, Bolsonaro já está desmoralizado entre os seus apoiadores. Já não tem mais força para voltar. Um ledo engano. A Avenida Paulista provou isso. O povo estava lá por Bolsonaro ainda. Mas a mídia já está falando, olha, agora nós já podemos começar a bater no Lula, que vai surgir um cara aí que dialoga com o sistema. Pois é. Eu acho que eu já sei quem é. Eu acho que eu já sei quem está achando, qual é o pupilo que está já se achando maior do que o mestre. Eu acho que eu já sei quem é. Você sabe de quem eu estou falando? Não vou nem falar. Vai ficar para o próximo editorial. Então deixa no comentário. Quem que você acha que eu estou falando? Coloca no comentário, tá? Mas enfim, é isso que a gente está expondo para vocês, né? Outro ponto que a gente precisa falar é que hoje saiu a divulgação de que o Pablo Marçal vai participar do debate da Globo. Gente, debate era uma patifaria que ninguém queria assistir, era uma pataquada, uma coisa chata. Ninguém queria saber de debate. Essa é a realidade dos fatos. Ninguém queria nem ouvir falar dessa porcaria de debate. O Pablo Marçal, de certa forma, tornou isso interessante. Você pode gostar ou não gostar do Pablo Marçal, mas o povo tá indo para ver ele lá no discurso, né? Essa matéria do Pleno News, o candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, revelou nesta segunda-feira, por meio do Story do Instagram, que irá participar do debate entre os candidatos, que será realizado pela Rede Globo no dia 3. Você acha que a Rede Globo não vai querer o Marçal? É a única forma dela ter um pouquinho de audiência. A Silvia escreveu o seguinte, nesse dia a emissora vai ter audiência.
Ó, duvido que vão deixar ele fazer o circo que anda fazendo nos outros debates, pois a proposta é quase nula. O cara que fica fazendo circo com carteira de trabalho... Ixi, isso aí incomoda esquerdista, tá? Carteira de trabalho. Tem 25 empresas e pouco mais de 40 empregados CLT. O resto é tudo terceirizado. Sabemos o porquê de uma terceirização. Esse aqui é o discurso da esquerda. Mas há quem engula as falácias desse cidadão. Mas também, né, não teve gente que engoliu as mentiras do marginal do Bolsonaro, que só passou e andou de jet ski no mandato? Sabe o que me agrada do Pablo Marçal? Tem uma turminha da direita que tá contra o Pablo Marçal. Por quê? Por causa do Bolsonaro, do Tarcísio. Óbvio. Não por causa do Nunes. O Nunes existe. Só existe, né? Agora, a grande questão é que ninguém, mas absolutamente ninguém da esquerda que eu já vi, que eu já conversei, até agora, gosta do Pablo Marçal. E se a esquerda não gosta dele, eu gosto. Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.